Química dos materiais dentários. Química dos materiais dentários. Meu nome é Lucas, eu sou cirurgião dentista, formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu venho fazendo sobre a química dos materiais dentários, certo? Já há algum tempo eu venho elaborando uma série de vídeos que falam sobre a estrutura química de alguns monômeros voltados à área da odontologia adesiva. Ou seja, esse é um vídeo voltado para profissionais da odontologia que são envolvidos com a área da adesão, com a área da odontologia adesiva. Veja bem, o vídeo em questão, que é voltado para esses cirurgiões dentistas, ele tem como objetivo, tem como finalidade fazer a análise química, a química como uma ciência exata e não uma análise comportamental. Ou seja, eu não vou aqui fazer análise de artigos, e sim trabalhar a química desses monômeros, como uma ciência exata. Um dos monômeros que vem sido amplamente falado e está na moda dentro da área da odontologia é o MDP. O MDP ele é um monômero que foi adicionado dentro de alguns adesivos universais e não universais, enfim, não vou entrar nessa questão, mas que foi adicionado, é uma molécula que foi adicionada nesses adesivos, que tem como promessa melhorar os resultados no que se diz respeito à resistência de união entre o substrato dental e esses adesivos dentinários, tá? Ou se não pelo substrato dental, algumas estruturas de materiais na área da prótese odontológica, enfim, de materiais diretos ou indiretos, tá? Eu percebo, pessoal, eu escuto muito isso de muitos profissionais, parece que é um clichê de curso que fala, olha, o MDP ele é um material ácido, hidrófilo, é uma molécula bifuncional, ou seja, ela é ácida, hidrófoba e hidrófila. São monômeros ácidos e hidrófilos, como eu escuto falar. Só que eu noto que as pessoas repetem isso, os profissionais repetem isso, os professores, repetem isso, mas eles não sabem dizer exatamente o porquê que esse material é ácido, Ou seja, ele é ácido porque ele é ácido, porque ele tem pH baixo, certo? pH desses monômeros, no caso do MDP, depende da marca comercial do adesivo, mas ele varia em média de 1.8, 2,5 até 3.2, dependendo da marca comercial do adesivo que está sendo utilizado. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu quero mostrar o porquê que esse adesivo, esse monômero, ele é caracterizado, desculpa, o barulho da rua. Por que esse adesivo, esse monômero em questão, ele é caracterizado como um monômero ácido, ou seja, por que ele é ácido e onde é que é essa parte hidrófila e hidrófoba do monômero em questão, como é que essa reação polimérica aconteceria e por quê? É simples, eu vou ter que me resumir, porque eu tenho pouco tempo, senão não consigo lançar esse vídeo, mas eu espero que vocês assistam, quem tiver interesse na área aí, seja professor, assista, que o vídeo é muito legal, vale a pena, e é uma área assim, que é pouco explorada na odontologia, então eu posso mais ou menos até aqui, colocar, beleza, mais ou menos até aqui. Estou gravando o vídeo sozinho, estou na sala aqui sozinho, terminei minha aula na faculdade aqui que eu trabalho, e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para a gente poder dar uma debatida, espero que vocês gostem. Vamos falar da estrutura química do MDP primeiro, rapidinho, tá? Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. MDP. O que é o MDP? O MDP consiste nessa estrutura química aqui, ó. Vamos lá. Esses dias eu vi um vídeo do professor, que eu tenho até me ajudado bastante, o professor Ronaldo Irara, junto com o professor Scopini, que eles perguntavam assim, o que é o MDP? Eles fizeram essa citação. O que consiste o MDP isolado? O MDP é um éster. A função orgânica desse MDP é um éster, certo? Que ele caracteriza-se com essa estrutura aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Ele tem
esse radical aqui, com 10 átomos de carbono entre as cadeias, certo? E na extremidade da cadeia, quem estuda a área da odontologia sabe que lá nós temos um radical, até deixa eu diminuir aqui um pouquinho, um radical fosfato. Eu tenho que economizar espaço aqui, que vai me faltar espaço para o tamanho da molécula, tá? OH e OH, tá? Então ele é um éster, tá? Ele é um éster. Dá uma ajeitadinha aqui, ó. Aí, tomara que não caia. Tá? Ele é um éster, tá? Então vamos lá. Esse espaço da cadeia aqui, ó, é um material muito utilizado na área da odontologia, que é o tal do metacrilato. Desculpa, o sinal da faculdade. Esse aqui na extremidade dessa cadeia, ele tem um radical metacrilato. Aqui é a sequência de carbonos, o que faz uma estrutura química de alto peso molecular. E lá na extremidade tem um radical fosfato. Então você consegue dividir essa cadeia em 3 grandes grupos, tá? O metacrilato, o decil, né, que tem 10 átomos de carbono, e o fosfato na extremidade da cadeia. Veja bem, entenda uma coisa. Esses dias eu estava conversando com o professor Marins, e ele me deu a seguinte informação. O professor Marins da Universidade Federal de Minas me ajudou. Eu fico enchendo o saco, até peço perdão da palavra, fico incomodando esses professores, pedindo ajuda. E ele fez um comentário comigo, que para o MDP ter um potencial de ação, ele tem que estar em meio aquoso. E eu demorei para digerir, falei, por que tem meio aquoso? Claro, não no monômero, toda estrutura que é ácida, quando ele está em meio aquoso, ele libera hidrogênio positivo, na forma de próton, hidrogênio na água. Qual o hidrogênio que essa molécula libera? O hidrogênio ligado à hidroxila do radical fosfato, ou seja, quando você joga na água, quando tem água na composição do adesivo, veja bem, o adesivo não pode se comportar como uma esponja, né? Não pode ser muita água, mas ele tem cada adesivo tem uma determinada quantidade específica que faz com que esse monômero em questão, em meio aquoso, libere esses hidrogênios na água. Vou desenhar um copinho aqui, ó. Esses hidrogênios em meio aquoso. Ou seja, toda e qualquer estrutura que libera hidrogênio em meio aquoso é sim considerado uma estrutura ou um monômero de caráter ácido. E isso faz com que essas duas valências aqui se tornem valências livres. Quando essas valências não são valências livres, são elas que são as responsáveis por se ligar ao cálcio, por exemplo, na estrutura da dentina. O cálcio faz 2 ligações. Está um pouco ruim aqui, pessoal, peço desculpa, eu estou sozinho aqui, mas o cálcio, por exemplo, ele faz 2 ligações. Ele está na 2A da tabela periódica, na família dos alcalinos terrosos. Não vou entrar no mérito agora, não dá, senão vira muita coisa, mas ele consegue se ligar aqui. Alguns trabalhos de alguns professores importantes mostram que o átomo de zircônio, né, quando a gente usa adesivos com MDP para cimentação de peças à base de zircônia, né, de coroas, eles otimizam os resultados de resistência de união. Eu ainda tinha algumas considerações para fazer com relação a essa técnica de cimentação com zircônia. Não dá para falar nesse vídeo, se tornaria muito longo, não tem como, eu até tenho que falar meio rápido porque me falta tempo, eu precisaria gravar um outro vídeo, mas enfim, são essas valências livres aqui, quando o hidrogênio é liberado em meio aquoso, que torna-se possível essa reação, no caso da dentina, com o cálcio. Se não tiver um meio aquoso, esse hidrogênio não é liberado e a reação torna-se mais complexa, mais difícil de acontecer. Embora a gente não pode deixar de lembrar que quando a gente faz um material, por exemplo, um trabalho restaurador ou cimentação de uma peça, por exemplo, em dentina, a gente não pode esquecer que por ali vem água de todos os lados, né? Principalmente em dentina profunda, né? Que tem uma quantidade enorme de túbulos dentinários. Na dentina profunda, quase 50 mil túbulos por milímetro quadrado de dentina, então é muita água que vem de todo lado, favorecendo com que essa reação aconteça. Claro, porque eu não vou entrar no mérito da técnica restauradora e tal, mas o mecanismo de ação dessa molécula em questão é esse aqui.
Então ele é ácido pelo fato de que ele libera hidrogênio em meio aquoso. Esse é um dos fatores, são dois. O outro, que a gente não pode esquecer, que o MDP ele é um éster, ou seja, a função orgânica do MDP é um éster, e todo éster ele é originado de uma reação que eu não vou conseguir mostrar nesse vídeo, mas posso mostrar para vocês, de uma reação entre um ácido carboxílico mais um álcool, certo? Que tem como produto dessa reação um éster mais a água, éster, o qual a gente fala aqui que é o MDP. Esse é um éster, está aqui, ou seja, ele é oriundo de um ácido carboxílico. Eu conseguiria mostrar essa reação entre o ácido, qual ácido carboxílico com qual álcool que formaria isso aqui. Então esse aqui é um éster que está ligado a um radical fosfato, tá? O radical está aqui, o radical fosfato está lá. Então esse é o motivo pelo qual a gente repete. Olha, o MDP ele é um monômero ácido. Sim, ele é um monômero ácido devido ao fato de ele liberar hidrogênio em meio aquoso e ser originado de uma reação entre um ácido carboxílico e um éster. Essa reação, quando em meio aquoso, ela pode acontecer o inverso. Essa formação e decomposição dessa estrutura molecular acontece em meio aquoso. Eu precisaria de mais tempo, gente. Eu poderia falar isso aqui, um vídeo de 6 horas, 4 horas, 6, 8 horas, sei lá, só sobre o MDP, né? Eu poderia gravar vídeos sobre quase todos os monômeros envolvidos aí na área da odontologia adesiva. Todos eu não sei se eu teria condição técnica disso, mas eu acho que da grande maioria, porque eu venho estudando, tem professores que eu fico incomodando, como eu já falei. O professor Ronaldo Irata é um cara que me ajuda muito, tem incomodado ele nesse sentido, eu sou até chato às vezes, mas para que ele me traga algumas informações e a gente vai trocando ideias e tal. Mas esse é o motivo pelo qual a gente fala que esse monômero aqui é um monômero ácido, por liberar hidrogênio em meio aquoso e ser oriundo de um ácido carboxílico que reage com álcool, chamada de reação de esterificação, né? Ou seja, de formação de um éster. E essa extremidade da cadeia aqui é a extremidade, deixa eu pegar um aqui, que a gente pode chamar de hidrófila, que tem aceitação com água. E essa extremidade da cadeia aqui é a extremidade hidrófoba. Quem que é um exemplo de metacrilato? Resina acrílica. Ela é hidrófila ou hidrófoba? Ela mistura em água, você que mexe, dentista, que mexe com acrílico. Não, ela é uma reação hidrófoba. Ou seja, essa é o metacrilato. Claro que ela é hidrófoba. E lá é a parte do radical fosfato, é a parte hidrófoba. Por isso que ele é um monômero ácido com uma estrutura molecular bifuncional, ou seja, hidrófila e hidrófoba. E a reação polimérica acontece com a quebra dessa ligação, especificamente a ligação pi, que eu não vou entrar em questão porque não dá tempo, seriam muitas informações a serem passadas. Um dia, sei lá, eu faço uma live para quem tiver interesse. Se alguém gostar disso que eu tenho falado, aí a gente consegue debater por mais tempo. Esse vídeo é curto, eu não consigo, eu tenho que limitar meu vídeo a 15 minutos no máximo, se eu não consigo inclusive trabalhar ele na rede onde eu quero colocar. Mas é isso, o que eu tinha para falar de forma muito resumida é isso, o porquê que o monômero do MDP a gente fala que ele é um monômero ácido, hidrófilo e hidrófobo, ou seja, por que essa molécula é bifuncional, tá bom? Agradeço os senhores aí por assistir esse vídeo. Acredito que quem chegou até o final aí é um profissional envolvido realmente com a área da odontologia adesiva, senão não aguenta assistir, se torna chato. Mas para aqueles que assistiram sabem o tamanho da importância disso aqui que eu estou falando e o quanto isso aqui é uma coisa bastante específica, bastante diferenciada. É um vídeo que eu acho inteligente, bacana de debater, pena que a gente não tem muito tempo assim, tá bom? Agradeço a quem assistiu o vídeo até o final, quem não assistiu tá bom também, é isso que eu tinha para falar, tá dando exatamente 14 minutos e 55 segundos, agradeço pela atenção de todos os senhores, um grande abraço, obrigado, viu?